Antes de começar o vídeo de hoje, queria dizer que a nossa equipe de roteiro de Massachusetts, dentro da pasta com os arquivos, eles mandaram isso aqui, ó, Golden Retriever para animar seu dia. É um Golden Retriever. Ah, é um Golden Retriever. Alegrou meu dia. Nós vamos falar de casos extremamente misteriosos. O coma humano é uma coisa que ainda é estudada pela ciência, né? Uma pessoa entra em coma, ela pode sair ou não pode sair? E o médico fala, não pode sair! Aí o cara acorda. Como é que faz? Começando pelo caso de Munira Abdullah. Em 1991, uma mulher de 32 anos sofreu um grave acidente. O carro se chocou, colidiu contra um ônibus escolar. E aí você sabe quem perde, né, nessa disputa. Isso aconteceu nos Emirados Árabes. O cunhado dela dirigiu o carro. Ela estava no carro com o filho dela, o Omar, de 4 anos de idade. E quando ela viu que ia bater, ela se jogou em cima do filho, que é aquela coisa que mãe ursa faz, né? Que é um instinto protetor. Quando ela se jogou em cima do filho, ela salvou a vida do filho. O moleque só teve escoriações leves, mas ela entrou em coma, ficou em estado vegetativo. Ela ficou 27 anos em estado vegetativo. 27, rodando de hospital para hospital, porque dava problema no seguro dela, no seguro de saúde, no plano de saúde, aí tinha que ir para outro hospital, ir para outro hospital, para outro hospital. Depois de 27 anos, o príncipe de Abu Dhabi, o sheik, tem que ler aqui, que é Mohammed, é óbvio que é Mohammed, eu não sei porque que eu ainda leio o Mohammed. O Mohammed bin Zayed Al Nahyan, que é esse sujeito bem bonito, por sinal aqui, ele viu a situação e decidiu dar uma bolsa, um incentivo, né, pagar, custear, para ela ir para a Alemanha tentar fazer um tratamento para pelo menos preservar o corpo dela. Porque você ficar 27 anos em coma, gente, em estado vegetativo, os músculos definham, né? Você começa a ter um monte de problema. Ela foi pra Alemanha, fizeram um monte de cirurgia no corpo dela pra ela poder ter um corpo mais saudável. E na última semana de tratamento dela, lá na Alemanha, ela começou a se mexer. Só que o médico falou... Não, normal, isso aqui é impulso elétrico. Ela começou a se mexer, os médicos falaram que era normal. O filho, o Omar, que na época tinha 4 anos no carro, que agora já era um homem feito de 31, começa a ficar pistola. Como assim minha mãe tá se mexendo e é normal? Arruma um barraco, começa a dormir com a mãe no quarto, e aí, 3 dias depois, ele acorda com a mãe chamando o nome dele. A mãe acordou 27 anos depois. 27. Ela seguiu recebendo tratamento em Abu Dhabi, sequelas da lesão cerebral ela vai manter pro resto da vida, mas ela vem progredindo e já consegue viver com a família. Obviamente, gente, depois de 27 anos, ela não tem nem como, né, sair direito da situação de movimento, mas... ela hoje consegue falar, ouvir, entende tudo e vive com a família dela. 27 anos, gente do céu. Imagina você dormir e acordar daqui a 27 anos. Imagina, eu olhar e falar, Bruno, cadê Bruno? O próximo caso aconteceu com um sujeito chamado Dave Meyer. O David, ele tinha um vício em álcool e drogas e pra completar ele tinha diabetes do tipo 1. Em 2014, pouco depois do aniversário dele, ele começou a se sentir muito doente, como se fosse uma intoxicação alimentar, assim, sabe? Então se sentia mal, diarreia, vômito, todo definhando e tal. Aí o que ele falou? Ah, mano, eu vou ficar chapado. E começou a fumar. E não lembra mais nada. Simplesmente ele acendeu uma maconha, começou a fumar e ploft. Foi encontrado pelo colega de quarto dele em coma diabético. Ele fumou, mano, um torrão de açúcar? O que aconteceu? Foi levado pela ambulância, foi pro hospital e permaneceu lá 3 semanas em coma. Ele perdeu 40 quilos. E depois de 3 semanas e meia, assim, os amigos fizeram um grupo no Facebook pra poder postar atualização de como é que tava acontecendo a vida dele. Recomendados pelos médicos, a família decidiu que iria desligar os aparelhos. Vamos desligar e deixá-lo ir. Porém, os pais decidiram uma última tentativa. Eles conseguiram transferir o Dave para um hospital melhor, mais bem equipado, mais bem preparado. E ao chegar nesse hospital novo, poucos dias depois, ele acordou. Eu acho que ele odiava aquele hospital anterior. Ele tinha ranço. Aqui eu não acordo. Acordou no hospital novo. Ele até postou aqui, ó, a entrevista que ele deu. Ele falou... Algumas pessoas pensaram que era uma piada. Outros não perceberam que eu tava vivo até que eu atualizei meu status no Facebook. Aqui a foto dele, ó, acordado, depois de perder 40 quilos. E ele criou um show de stand-up, onde ele conta essa história, né, do coma e de como ele já ia morrer e tal, e conseguiu sobreviver no último suspiro, ali no último segundo, ele conseguiu sobreviver. O nome do espetáculo é Dave Meyer Coma Show. O nosso próximo caso é de Sarah Thompson. E esse caso é impressionante, cara. Quando ela tinha 32 anos, ela, por causa de um coágulo de sangue no cérebro, ela teve um derrame.
e foi pro hospital, onde ela ficou em coma por 10 dias. É um tempo bem curto, relacionado às histórias que a gente tá ouvindo aqui. 10 dias de coma, depois ela acordou. O problema foi o que aconteceu depois que ela acordou. Que ela acordou, tava a família toda dela, ela olhou pro marido e falou: Quem é você? Ela olhou pro filho e falou: Quem são vocês? Ela olhou pro pai e falou: Pai, por que tão velho? Olhou pro irmão, que agora tava calvo, e falou: O que aconteceu? O coágulo de sangue no cérebro dela apagou 13 anos da sua memória. Ela tinha 32 e acordou achando que tinha 19. Falou: Tô chegando aos 20. Cadê minha festa? Você tem 32, querido. O quê? Ela continuou agindo como se tivesse 19 anos. Ela é essa moça aqui. O marido teve que reconquistá-la e conseguiu, olha só que maneiro. Ela se reapaixonou pelo marido, cara. E voltou a tá na família dela, só que ela não recuperou a memória. Ela tem 13 anos da memória dela, que não existem. Em segundo lugar, nós temos a história de Terry Wallace, que aos 19 anos de idade sofreu um acidente de carro em 1984, um acidente seríssimo. O carro caiu no rio, foi encontrado embaixo de uma ponte. O motorista, que era amigo dele, faleceu e ele quase faleceu. Ficou tetraplégico aos 19 anos e em coma. Do coma, ele foi pro estado semi-vegetativo, que é tipo estado vegetativo, mas é semi. Ele ficou 20 anos em estado vegetativo. Ele até dava sinais de que ele conseguia compreender alguma coisa que estava acontecendo durante esse período, mas ninguém conseguia tirar ele do coma. E aí, em 2003, ele acordou e começou a falar. E a primeira palavra que ele falou foi mamãe. Olha que bonitinho. Olha só, acordar depois de 20 anos. O mais incrível, a primeira palavra dele foi mamãe, a segunda palavra dele foi Pepsi. Você tá de sacanagem. E a terceira palavra dele foi leite. Que esse cara bebia antes de entrar em coma, mano? Nenhum médico sabe o que fez ele despertar depois de 20 anos. É simplesmente uma incógnita. A ciência ainda caminha para tentar entender o que acontece, por que algumas pessoas que estão completamente já impossível de voltar, voltam à vida. E em primeiro lugar, nós temos a história mais perturbadora desse vídeo. No final da década de 80, aos 12 anos de idade, um menino chamado Martin Pistorius, ele chegou da escola com uma dor de garganta em casa. Aquela dor de garganta começou a crescer. Ela começou a virar perda de memória, ele começou a perder a capacidade de se mexer, de falar e de ter contato visual. Aos 13 anos, ele tinha perdido a atividade cerebral. Ele caiu em estado vegetativo, foi para o hospital, onde ficou, e os médicos foram claros, não havia chance dele despertar. Porém, entre 4 e 7 anos depois disso que ele estava no hospital, não se sabe qual foi o período, tá? Foi ali entre os 16 e os 19 anos de vida dele. Ele começou a despertar. Só tem um problema. Só na mente. Ele não conseguia se mexer, nem falar, nem fazer nada. Mas ele despertou dentro do corpo. Ele basicamente virou uma testemunha de tudo que acontecia ao redor dele sem poder fazer nada. Ele escutava tudo, entendia tudo, pensava perfeitamente bem e enxergava tudo. Ele até tinha controle sobre os olhos. Eu não sei como que ninguém percebeu que ele estava acordado, porque se ele podia chegar e falar... Não conseguia abrir muito o olho, então... não sei, não ia estar como, né? Mas enfim, o pior foi que, além da agonia de estar preso dentro do próprio corpo por anos, ele sofreu abusos. E eu não sabia nem que isso acontecia. Por membros da equipe do hospital, ele sofreu abusos físicos, verbais e até sexuais. Em coma. Porém, um dia, uma cuidadora nova foi contratada pelo hospital, o nome dela Virna van der Walt, e ela passou a cuidar dele. E quando ela passou a cuidar dele, ela percebeu que tinha alguma coisa estranha nos olhos dele. Era como se os olhos dele mostrassem que ele estava ali. Então pegaram ele, mandaram para o instituto de pesquisa, quando descobriram finalmente que ele estava consciente há anos. Aqui, fotos dele. O nome do que ele teve foi Síndrome do Encarceramento, que é extremamente rara. Ela faz com que todos os seus movimentos fiquem paralisados, menos os seus olhos, e você fique com todas as faculdades mentais funcionando. Você imagina a tortura, que eu não consigo imaginar o que esse moleque passou. Ele hoje tá bem, por incrível que pareça, ele se recuperou, ainda precisa de cadeira de rodas, tá? Ele ainda precisa de um dispositivo para conseguir falar, mas ele hoje em dia vive uma vida boa com a família. Tá aí, ó, bonito, cara, né? Se formou, tem uma vida normal. Só que pensa nos horrores que esse cara viveu e passou, se casou. Olha que maneiro. Uau. Que legal, cara. E os médicos não fazem a menor ideia de como ele saiu do estado vegetativo para o estado da síndrome do encarceramento.